Fala, torcedor vascaíno, o Cruzeiro tem interesse na contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. E o atacante Jean David pode sair do Vasco da Gama. Segundo informações, o América Mineiro tem interesse na contratação do jogador chileno. E o lateral Marçal, ex-Botafogo, queria jogar no Vasco da Gama, mas não veio por um motivo. E você vai saber esse motivo nesse vídeo. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. E nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Eu pedi para você clicar no botão do like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto? Agora vamos para as informações, que é super importante. E vamos bater uma meta aí de 30 likes nesse vídeo. Ajuda a gente aí, que é super importante. Vamos lá. A primeira informação é sobre Léo Jardim. A informação é o seguinte, do NT Vascaínos, é que o Cruzeiro tenta a contratação do Léo Jardim do Vasco da Gama a custo zero. O Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro hoje, já teria apresentado uma proposta ao goleiro, com a promessa de dobrar seus vencimentos e um aumento significativo em suas luvas. Matos busca fazer essa operação sem custo, pois o contrato do goleiro vai até o dia 31/12 de 2025, então até o final do ano, então meio do ano. Caso ele não queira renovar com o Vasco da Gama, o Léo Jardim, ele pode já assinar um pré-contrato com o Cruzeiro e aí final do ano se transferir para o clube mineiro. Ó, vamos lá, permitindo que ele assine um pré-contrato com qualquer equipe até o dia 1, nem dia 1/7/2025, que aí no final do ano ele iria para o Cruzeiro. Vale ressaltar que até o momento o goleiro não respondeu à proposta de renovação feita pelo Vasco da Gama, conforme informações do presidente Pedrinho em entrevista à TNT. Informação super importante, tá, sobre o goleiro Léo Jardim. É um clube aí que tá com muito dinheiro, é o Cruzeiro. O Alexandre Matos, a gente sabe, a gente conhece muito bem ele. Ele consegue trabalhar com dinheiro na mão dele, né? É só assim que ele consegue trabalhar, porque no Vasco ele fez um trabalho horroroso, na minha opinião. Mas enfim, é um cara aí que o Cruzeiro tá com muito dinheiro. E o Cruzeiro tá disposto a pagar um salário muito alto para o Léo Jardim, visando que eles têm um Cássio no elenco deles, mas o Cássio tá numa idade já avançada, tem falhado alguns últimos jogos, enfim. O Léo Jardim é um goleiro muito novo e que, cara, tem um potencial muito grande de melhora, né? E aí, talvez o Léo Jardim possa se transferir para o Cruzeiro no final do ano. A gente tem que ficar atento em relação a essa informação. E como já estava falando essa informação aqui mesmo, olha aqui, ó, segundo o GE Vasco, o Vasco melhorou os valores oferecidos e aguarda a resposta do goleiro Léo Jardim para renovar o contrato. O novo vínculo seria até o final de 2028. Tá? Então, informação importante aí sobre o goleiro Léo Jardim. Qual a sua opinião, torcedor vascaíno? Você quer que o Vasco renove com o Léo Jardim ou não? Pô, João, já deu de Léo Jardim, pode vender, pode emprestar, seja o que for. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto? Que é super importante a sua opinião aqui no nosso vídeo. Cara, informação importante pra gente saber sobre o Léo Jardim, né? É um goleiro que é super titular no Vasco da Gama hoje. Hoje o Vasco tem o Daniel Fusato no gol, ali como reserva, mas que praticamente não vai atuar, né? O Léo Jardim tem 2 temporadas que o Léo Jardim não tem problemas, não toma cartão amarelo, nem nada do tipo, e que o Léo Jardim sempre tá atuando todas as partidas do Vasco da Gama. Então quase não dá oportunidade pro goleiro reserva. Coitado do próprio Ivan, né, que foi contratado ano passado e tudo mais, ficou no banco de reservas o tempo inteiro, né? Na verdade o Kehler e o Ivan, os dois ficaram no banco de reservas, e aí agora o Daniel Fusato provavelmente vai ficar no banco de reservas. Enfim, informação importante pra gente saber sobre o Léo Jardim, é um goleiro que é super titular no Vasco da Gama e que pode sair do Vasco da Gama no final do ano. Não é impossível, tá, gente? O Cruzeiro tem dinheiro e pode oferecer um salário ali magnífico, um salário muito alto, muito mais alto que o Vasco pode pagar pro goleiro. Isso pode acontecer, tá? Podem ficar cientes sobre isso. Então, informação importante pra gente saber aí sobre o goleiro Léo Jardim. Outra informação aqui agora é sobre o atacante Jean David e também o zagueiro Capasso. Jean David foi um jogador que o Vasco contratou, foi na primeira janela de transferências da era Pedrinho, como presidente do Vasco e gerindo ali o Vasco da Gama, né, sem a SAF. Bom, vamos lá. O Jean David foi contratado no meio do ano de 2024, né? No meio do ano de 2024, o Jean David foi contratado e muitos torcedores comentavam, pô, é o novo Soteldo, pela altura do jogador, que é um jogador super baixo, né? E pelas características de ser um jogador rápido e tudo mais, com uma dinâmica boa. No campeonato campeonato mexicano, no Toluca, ele fez um excelente campeonato.
né? Os números dele não eram tão bons assim, na minha opinião. Sempre comentei isso pra vocês, de que, cara, os números do Jean David nunca foi um número que me encantou. Mas ele era um ponta, né? E eu nunca tinha assistido um vídeo do Jean David, mas teve gente que assistiu highlights, aqueles melhores momentos do jogador, que aí ali qualquer jogador joga bola, né? Qualquer jogador ali é o melhor do mundo, nos highlights dos melhores momentos. Mas enfim, jogador que o Vasco contratou e que não deu certo, né? Já o Capasso foi contratado na era da 777 Partners, que era um zagueiro do Tucumã, se não me engano, que se destacou no Campeonato Argentino, veio pro Vasco, não conseguiu se adaptar, teve algumas dificuldades, aí o Vasco emprestou ele para o Olímpia, e aí conseguiu se destacar no Olímpia, inclusive, o Olímpia até tentou a renovação dele e tudo mais, mas acabou desistindo e contratou até o próprio Rojas, do Vasco da Gama hoje. Mas enfim, né? Os dois não deram certo no Vasco. Até ultimamente, esses últimos dias e meses aí, o torcedor tem pedido bastante o Capasso para ver como que ele iria atuar. Cara, eu até testaria o Capasso, né? Para mim não faz sentido nenhum, cara, ele relacionar o Souza e não relacionar o Capasso. Não é possível que o Capasso seja pior do que o Souza, ou é aquele quesito de amigos, né? Que a gente sempre questiona aí pra vocês. Mas enfim, a informação que a gente tem aqui do VDG Cash, né? É a seguinte, é que o América Mineiro tem interesse em Jean David e também em Capasso, tá? Lembrando que o América Mineiro, ele tá na Série B do Campeonato Brasileiro, ok? Então, informação importante pra gente saber, e tá aqui, ó. A apuração é VDG Cash. Jean David é mais um cotado nos times da Série B. Apuramos que o atacante chileno recebeu algumas sondagens de times da Série B nos últimos dias. O Vasco avalia a melhor solução, tendo em vista que o clube investiu uma grana para comprar o atleta. Lembrando que o Vasco investiu 8 milhões de reais no Jean David, né? Não foi pouco dinheiro. E foi uma contratação super mega errada do Pedrinho. Foi o que eu falei pra vocês. Pra mim, o Pedrinho tá fazendo algo certo dentro do Vasco, mas tem muitas coisas também tá fazendo errado. E janela de transferências com o Pedrinho, nas mãos do Pedrinho e Marcelo Santana, esses dois ali dentro do Vasco em relação a contratações, tá sendo muito ruim. Tá? Eu espero que essas contratações que eles fizeram agora, de Nuno, Lloyd, o próprio Garré, dê certo, tá? Mas se não der certo, cara, a janela de transferências do Pedrinho no comando do Vasco é muito ruim, né? A gente vê também pela demora das negociações do próprio Bruma, do próprio Brian Rodrigues e etc. Mas enfim, informação importante pra gente saber aí. Qual a opinião de você também, torcedor? Você quer que o Vasco, que o Jean David permaneça no Vasco? Você acha que ele ainda pode jogar um futebol com a camisa do Vasco? Ou não, já deu, não quero o Jean David, é um jogador super limitado? Minha opinião, tá? Minha opinião, um jogador super limitado, que eu não quero mais dar oportunidade pro Jean David. É um jogador que já se mostrou que não dá certo no futebol brasileiro e muito menos no Vasco da Gama. Se vai dar certo no América, aí é outros 500. Aí é ele lá com o América e tudo mais. Mas aqui no Vasco não deu certo, não jogou absolutamente nada. Essa é a realidade, beleza? Então, informação importante pra gente saber aí sobre o atacante Jean David, que pode sair do Vasco da Gama rumo ao América Mineiro, beleza? Outra informação aqui importante é sobre o Marçal, né, o lateral esquerdo do Botafogo. Segundo as informações do podcast Cruz Maltino, ali junto com o Roger Silvério, que é o Madruga Vascaíno, vamos lá. Durante a nossa live de Boa Noite Cruz Maltino, o Madruga Vascaíno revelou que o lateral Marçal esteve perto de vir para o Vasco. O jogador queria vestir a camisa Cruz Maltino, gostou do elenco e queria fazer parte do projeto. No entanto, com a renovação de Vitor Luiz, ele acabou estendendo seu vínculo com o Botafogo. Olha como essa informação é importante pra gente saber, né, de que o Marçal podia pintar no Vasco. Na época não tinha sondagem, não tinha especulações nenhuma, né, do Vasco em relação ao Marçal, não tinha notícia nenhuma, mas é uma informação importante pra gente saber aí agora. Né, de que o Vasco aí buscou o Marçal, né, que o Marçal queria vestir a camisa do Vasco, queria jogar no Vasco da Gama, mas por conta de o Vasco renovou com o Vitor Luiz, acabou que melou tudo. Agora o Vasco provavelmente vai ter que buscar jogadores, né? Nessa janela do meio do ano aí agora, provavelmente o Lucas Piton vai ser vendido para algum clube. O favorito para pegar o Lucas Piton é o Milan. Então, o Vasco vai ter que buscar lateral esquerdo aí bom na janela de transferência do meio do ano. Então, cara, é um jogador que você fala assim, ah, João, mas é um jogador que tá com 37 anos de idade. Concordo com você. A idade dele não me ajuda, não me conquista tanto não me encanta tanto não por conta da idade. Ele é um excelente jogador, mas a idade dele pesa muito realmente. Mas, cara, quesito de Marçal e Vitor Luiz, eu prefiro milhões de vezes o Marçal. Minha opinião.
tá? Eu sou um cara que sou crítico do Vitor Luiz, não gosto do futebol do Vitor Luiz, eu acho que é um lateral que é super limitado na minha opinião, que não é pra jogar no Vasco da Gama, tá? Ponto final, minha opinião em relação ao Vitor Luiz. Pra mim foi erradamente o Vasco renovar com o Vitor Luiz, jogador de 31 anos de idade também, né? Enfim, se o Piton for vendido no meio do ano, o Vasco vai ter que buscar um lateral esquerdo para compor a saída do Piton. E aí, cara, tem diversos nomes, né? Só que são nomes difíceis, nomes caros. Tem um próprio aí Caio Henrique, que a gente comentou. Tem um próprio aí Juninho Capixaba, que é muito caro também. Cara, tem alguns laterais aí que podem pintar no Vasco. Mas falta isso aqui, né? Se o Vasco tiver isso, ele consegue arrumar uns laterais aí, né? Mas, enfim, informação importante pra gente saber. Aí tá o Marçal aqui com 36 anos de idade, né? Não 37, tem 36. 36 anos de idade ele fez. É um lateral que realmente toca uma idade muito alta pra ser lateral, né? Se ele fosse um meio-campista, dava até pra desenrolar um futebol. Mas como lateral, a idade dele já chegou, né? Mas, cara, eu prefiro 1000 vezes ele pra ser reserva do Piton do que o Vitor Luiz. Pra mim, Vitor Luiz é um lateral super limitado, que participou do elenco do Coritiba, foi reserva no Coritiba rebaixado. No Ceará, a mesma coisa. Ele foi lateral reserva do Ceará, no Ceará rebaixado. Então, cara, é um jogador que teve seu auge ali na época do Botafogo, que o Botafogo chegou nas quartas de final lá com o Alberto Valentim, não sei que ano, que eu lembro agora, e também foi pro Palmeiras. Enfim, o seu auge foi aí. Depois disso, cara, Vitor Luiz foi de água pra baixo. Agora veio pro Vasco, mas no Vasco fez algumas boas partidas ano passado, né? Contra o Atlético Goianiense fez excelentes partidas na Copa do Brasil, mas é um jogador que eu não renovaria com ele. Eu achei errado que o Vasco renovou. Mas enfim, informação importante pra gente saber. Uma outra informação aqui agora é que o Cuiabá acertou a contratação do volante Lucas Eduardo. Lucas Eduardo recebeu algumas oportunidades no Vasco, mas foi muito poucas, né? Não teve tantas oportunidades assim. Recebeu algumas, mas não foi tantas assim. Bom, a informação que tem é que o Cuiabá acertou a contratação do volante Lucas Eduardo por empréstimo até dezembro de 2025. Então, até dezembro de 2025, o Lucas Eduardo é jogador do Cuiabá, beleza? Informação importante pra gente saber do jornalista Vene Casagrande. Tamo junto? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Ajuda a gente a crescer cada vez mais na plataforma. O seu like, a sua moral aqui no nosso canal. Tamo junto, gente. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês cada vez mais. Um beijo a todos. Hoje tem live às 14 horas. Então, entre na nossa live aí, troca uma ideia com a gente, conversa um pouco. Que é importante vocês conversarem, trocar uma ideia com a gente nas nossas lives aí. Todos os dias às 14 horas. Abraço, gente. Tamo junto. Fiquem todos com Deus.